Começando mais um Mesa dos Notáveis, seja muito bem-vindo. Para você que não está inscrito no YouTube, você pode se inscrever e acompanhar todos os temas. E para você que nos ouve pela Vinha FM, eu vou reforçar que esse conteúdo do programa Mesa dos Notáveis continua sempre disponível lá no YouTube da Vinha FM. Então, se você gostar do tema, for abençoado, não deixe de deixar seu comentário, se inscrever no nosso canal lá no YouTube e também fazer aí uma divulgação para as pessoas que você acha que tem que ouvir esse tema. Hoje nós vamos falar de algo que está tocando nas nossas vidas. Hoje é dia 9 de março, terça-feira. Estamos no meio da pandemia e é claro que no meio da pandemia muitas pessoas estão ficando cada vez mais assustadas, recolhidas nas suas casas com medo, desenvolvendo pânico. E a pergunta é simples: equilíbrio emocional, uma consequência natural ou fruto de uma decisão? Esse é o tema do Mesa dos Notáveis. Se você tem algumas dessas crises que eu disse aqui, você acompanha esse tema porque nós queremos te ajudar. Para isso eu vou pedir para que o Pedrão abra a câmera aqui. Está aqui na minha esquerda Tiago Batista de Oliveira, ele que é médico psiquiatra e também especialista em transtornos do humor. Tiago, bem-vindo, obrigado por corresponder ao convite. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de poder estar participando aqui com vocês. Eu tenho certeza que você deve estar atendendo muitas pessoas aí que querem medicamento, mas nem sempre é o remédio que é a solução e pode até causar o problema, né? A gente vai discutir bastante sobre isso, mas o momento de pandemia acentuou bastante e agravou situações pré-existentes e desencadeou outras também. Perfeito, eu quero entender já isso, não sem antes cumprimentar aqui Cláudia Cristina Ghiotti da Cunha Cordeiro, que é psicóloga e também instrutora de Mindfulness. Ela vai me ensinar aqui o que é o Mindfulness, eu não sei exatamente, mas já tive uma ideia com alguns amigos. Ela é especialista em EMDR, que é a dessensibilização e o reprocessamento de traumas, e também terapia multifocal, está lá no Instituto Solos. Cláudia, obrigado por corresponder ao convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, compondo essa mesa e falando de um assunto extremamente importante, pertinente no momento que nós estamos vivendo. Aliás, esse assunto ele é sempre muito importante, mas, porém, nunca se faz tão necessário como nesse momento, né? Perfeito, eu já falei do Mindfulness aqui, já peço para que você dê uma explicação mais rápida aí. Que história é essa de instrutora de Mindfulness? Como é que é? Sim, a Mindfulness hoje é uma abordagem, uma técnica, uma ferramenta que nós temos que nos possibilita a viver o momento presente, né? E mais do que nunca, né, isso é tão importante nesse momento que nós estamos vivendo. E Mindfulness nos ajuda, né, a viver, a saborear a vida e não sofrer com o futuro e nem sofrer com o passado. Então, o fato de estar presente, você então fica mais atento e você não fica refém dos seus pensamentos e das suas emoções. Porém, você consegue saborear mais a vida. É engraçado porque eu já ouvi essa frase, vou jogar a bola para o Dr. Tiago rapidamente aqui, que é a seguinte: você que fica angustiado, você está com um excesso de futuro, e você que está também depressivo, está com excesso de passado. É as receitinhas que o pessoal coloca, né? Mas, afinal, doutor Tiago, quando a pessoa está presa ou no futuro que pode acontecer, ou presa naquilo que já aconteceu, ela pode desenvolver uma doença psíquica também, né? Isso traz um estresse muito grande, né? Eu costumo alertar muito em relação a isso, porque a nossa mente, ela vive, o que você vivencia na mente é o que o corpo sofre, né? Então, se você vivencia repetidamente uma situação passada que foi estressante, que foi traumática, você está vivendo aquelas situações diversas vezes, repetidas vezes. Essa é a gênese da evolução do trauma. Então, o trauma está muito associado à questão da memória, mas a questão da pessoa revisitar aquelas sensações de novo, e de novo, e de novo, e de novo, causando uma situação de estresse muito intenso. O mesmo acontece quando você antecipa o futuro de maneira negativa, e aí vem muita questão da ansiedade, só que você não faz isso para se preparar do futuro, você faz isso vivenciando como se o futuro estivesse acontecendo agora. E você, na verdade, está fazendo uma hipótese que provavelmente não vai se efetivar, porque você vai tomar as medidas para que aquela situação ruim não aconteça. Só que se a pessoa antecipa esse futuro, vivenciando a emoção, como se aquilo estivesse acontecendo nesse momento, ela também fica a mente submetida a esse estresse.
E a nossa mente fica fazendo de novo, milhões de possibilidades negativas e vivendo como se isso estivesse acontecendo agora. Então, tanto você revisitar o passado ou você ficar antecipando um futuro que não pode não acontecer, mas você ficar revisitando a questão afetiva, vivenciando como se aquilo estivesse acontecendo de novo nesse momento, ou se fosse acontecer nesse instante, você está submetendo a sua mente a um estresse muito grande. E isso é um fator que pode desencadear problemas psiquiátricos e pode agravar situações pré-existentes. Então, eu estou até pensando aqui, pessoas dizem que o medo é saudável, em certas medidas, porque, por exemplo, o medo mantém a garça fugindo do leão na savana africana, por exemplo. Por sentir medo pela própria vida, ela mantém sua sobrevivência, e hormônios como, por exemplo, a adrenalina são essenciais para a vida, porque te dão reações à altura da situação. Mas eu percebo que tem pessoas que estão tendo uma reação muito descontrolada em relação à realidade. Então eu tenho medo da morte constante, terrível, mesmo que a morte não esteja próxima, né? E aí eu entro no tema que é equilíbrio emocional, uma consequência natural ou uma decisão. O que a gente pode, na prática, colocar aqui como exemplos para que quem nos acompanha nesse tema diga se ele tem naturalmente esse equilíbrio emocional ou se ele precisa tomar uma decisão. É possível ou realmente algumas pessoas estão fadadas a viver uma vida de desequilíbrio por causa dos seus problemas? Olha, Guilherme, eu penso o seguinte, que existe pessoas que ela tem um equilíbrio emocional, né? Tem pessoas que têm mais esse equilíbrio, depende de vários fatores. E tem outras que já têm um desequilíbrio emocional. Então, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: pior do que o fato em si é como eu sinto, como eu penso e como eu interpreto. Então, isso exacerba aquele fator, né, que a pessoa está vivenciando. Então, tem pessoas, como eu disse, que têm mais possibilidade de ter mais equilíbrio emocional, por todo um contexto que ela viveu, familiar e tudo. E tem outras que já viveram um contexto mais complicado, né? Então, ela aprende um comportamento estressante, porém, ela pode aprender a desenvolver um equilíbrio emocional. Então, quer dizer, eu posso me tornar uma pessoa mais equilibrada. Por isso, eu posso procurar recursos que podem me trazer esse equilíbrio. Então, existem ferramentas para vencer esse momento. E Mindfulness, viu? Já que você perguntou, tá. Mindfulness é uma das ferramentas que me possibilita esse equilíbrio emocional. E tirando o termo em inglês, né, o mindfulness, como que eu poderia chamar em português essa ferramenta? Atenção plena. Atenção plena, legal. Atenção plena no momento presente. Então, eu vejo Mindfulness como um estilo de vida que nós precisamos aprender, porque nós aprendemos um estilo de vida altamente estressante, automático, e isso nos leva a viver mais ainda estressado. Perfeito. E falando em ferramentas, gostei, né? Atenção plena. Eu vejo muitas pessoas engordando só porque não comem paradas, né? Prestando atenção naquela refeição, vivendo aquele momento. Então, eu imagino que o processo das emoções seja exatamente igual. Falando das ferramentas, eu pergunto para o Dr. Tiago, ele que, como psiquiatra, deve ter muitos pacientes que falam: doutor, por favor, me receita um ansiolítico, me dá uma receitinha de um remédio para eu dormir melhor. E no final, nem sempre é a solução, não é mesmo, doutor? Como é que funciona essa decisão? Então é importante que assim, o tratamento medicamentoso ele é fundamental em determinadas situações, né? Então é muito importante que a pessoa que apresente qualquer sintoma, qualquer desequilíbrio, que ela procure o profissional, procure o médico psiquiatra para poder ser avaliado. Porque a gente está falando de fatores de risco que podem desencadear transtornos psíquicos. O mais comum são transtornos de humor e transtornos de ansiedade. Então, para identificar se isso já se desenvolveu, se está se desenvolvendo e se necessita ou não de um tratamento, é importante primeiro uma avaliação do especialista. A partir daí, ele vai indicar se a sua situação, você precisa de um medicamento só como um paliativo, se você precisa de um medicamento como um tratamento e um tratamento de médio e longo prazo. Então, são condições que só após a avaliação adequada a gente vai conseguir realmente definir. E eu acho que as pessoas querem aquela solução instantânea, né? Me dá um remédio que eu vou tirar a minha dor, tirar esse problema e voltar a minha vida ao normal. Mas o remédio não tem essa promessa e cada paciente é um paciente. E eu costumo falar isso, o tratamento medicamentoso, principalmente na especialidade da psiquiatria, ele é parte de um tratamento. Ele é parte de uma proposta de tratamento. Ele não é, eu digo isso, e não é só na psiquiatria não. Sempre que a gente está falando de doenças crônicas,
E aí eu sempre dou exemplo da hipertensão, do diabetes. Se a única coisa que você faz é tomar remédio, você não está se tratando adequadamente. Então, imagina um diabético. A única coisa que ele faz é tomar o remédio dele para tentar controlar a diabetes. Ele não organiza o estilo de vida diminuindo o estresse, ele não tem uma rotina de sono adequado, ele não tem uma alimentação controlada e adequada, ele não faz atividade física. Então, ele não está tratando. Então, ele está simplesmente se ele acha que só tomar a medicação é tratamento, ele está muito enganado. Então, quando a gente fala de doenças crônicas, a gente está falando de condições que são complexas. Não é uma condição de causa e efeito. Diferente, por exemplo, eu estou com uma infecção pela bactéria tal, vou tomar tal antibiótico e isso vai ser curado. Uhum. Então, isso não é uma doença complexa. Quando a gente fala de doença complexa, a gente não está falando de uma causa única. A gente está falando de diversos fatores de risco para o desenvolvimento daquela patologia, e o tratamento ele envolve não só a questão medicamentosa, ainda que a questão medicamentosa a gente precisa ter cuidado quando a gente faz essa crítica, porque de repente a gente passa a ideia que você tem que combater a medicação, aí vem uns discursos meio fora da casinha de desmedicalização, mas fazendo com que a pessoa negue a necessidade e a importância da medicação. Então eu digo que ela tem a sua importância, por isso que ela precisa ser recomendada pelo médico e acompanhado com um especialista, mas ela não é o único tratamento, não é só isso o tratamento. Não é só remédio, né? A Isso. pessoa acha, eu vou tomar o remédio e isso vai resolver. Abre geral aqui para mim, Pedro, eu estou aqui com uma equipe multidisciplinar no Mesa dos Notáveis para te dizer o seguinte, você pode estar adoecendo. E se você estiver, agora é o momento de você se autoanalisar. E é por isso que nós vamos para o primeiro intervalo e na volta eu vou perguntar para o Dr. Tiago e também para a Cláudia a seguinte pergunta. Como é o sinal de alguém que está adoecendo emocionalmente? Nunca se falou tanto em doenças emocionais. Antigamente diziam que doenças da emoção, entre aspas, era frescura. Hoje em dia se entende que realmente é preciso ter seriedade no assunto, tratar doenças da emoção e com certeza não empurrar com a barriga. Se você resolve antes que o problema se agrave, você não vai ter aí custos, você não vai ter problemas maiores e quem sabe você não vai poupar vidas, sabendo tratar a si próprio e as pessoas que você ama que estão próximas de você. Rápido intervalo para os nossos patrocinadores e na volta os meus notáveis, Dr. Tiago Batista de Oliveira, médico psiquiatra, e também nossa doutora Cláudia Cristina Ghiotti, que é psicóloga e instrutora também aqui do Mindfulness, vai contar um pouco mais, eles vão nos auxiliar como é que nós podemos ver quem está adoecendo e como puxar essa pessoa de lá para que ela volte a ter saúde. Rápido intervalo e já já a gente volta. De volta com Mesa dos Notáveis, falando hoje sobre o equilíbrio emocional, uma consequência natural ou uma decisão. E conto aqui com dois profissionais, dois notáveis, que não só têm conhecimento de causa, mas já auxiliaram muitas pessoas até aqui, principalmente nesse momento que nós vivemos de pandemia, como eu falei no início do programa, para que a pessoa não se perca no meio da sua angústia, da sua tristeza, ou se você está começando a ficar confuso. Saí do último bloco falando sobre um possível adoecimento emocional. Se você tiver, você vai descobrir agora, porque eu pergunto para eles. Então, Tiago Batista, nosso médico psiquiatra, e também Cláudia Cristina Ghiotti, nossa psicóloga, o que vocês pensam que sejam sinais de pessoas que estão adoecendo emocionalmente? Quem nos assiste, quem nos ouve agora pela Vinha FM, que possivelmente está adoecendo emocionalmente e precisa tomar uma atitude em relação à sua saúde mental. O que pode ser, doutor Tiago? São sinais relacionados ao estresse. Então, é importante que a pessoa saiba identificar isso, para ela identificar em si mesmo aquilo como o sinal de alerta. Então, quando você está dirigindo seu carro e acende uma luzinha vermelha lá, você já para, o que será que está acontecendo com o meu carro? Vou levar ele para revisão, a revisão está em dia, deixa eu ver o que é, antes que ele tenha um problema. Então, esses sinais, que são sinais de alertas do nosso organismo, de que ele está sendo submetido a um estresse tóxico, a um estresse não adaptativo e que pode desenvolver problemas de saúde, tanto físico quanto de ordens psíquicas. Então, como é que está a questão do sono? De repente a pessoa está tendo insônia, dificuldade para iniciar o sono, ou dificuldade para manter o sono, esse é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta é a questão da irritabilidade, a pessoa ela se perde a paciência com muito mais facilidade do que o seu habitual, então aquilo já é um sinal de alerta. Dificuldades de memória, então dificuldade de atenção, dificuldade de memória, isso também é um sinal de alerta. Então são sintomas que você pode identificar
e ele serve como realmente um termômetro da situação. Então, quanto maior a situação de estresse a qual que você está submetido, maior a chance desses sintomas aparecerem. E aí é importante que a pessoa haja o mais rápido possível antes que aquilo desencadeie um processo desadaptativo de adoecimento. Que aí a pessoa a seguir ela começa a apresentar cansaço, rebaixamento de humor, falta de energia, falta de disposição. Aquela situação de estresse continuado, ela pode evoluir para uma situação de estafa, de esgotamento, né? Então é importante que lá no início, quer dizer, como é que está o meu sono, como é que está essa questão da irritabilidade, como é que está essa questão da atenção e da memória. Isso já serve como também, alerta. Né? Alimentação, de repente, o excesso ou a falta, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa, ou a pessoa está mais inquieta com o habitual, ou ela está mais lenta. Cada um reage de uma maneira, né? De uma maneira diferente. Esse da alimentação é interessante, tem pessoas que comem muito no estresse e tem pessoas que comem pouco, né? Perde a fome. Perde a fome. O sentimento de vazio, né, que ela começa a ter. Antigamente, por exemplo, ela gostava de fazer determinadas coisas, mas de repente ela já não gosta mais. Então, cada vez mais ela vai distanciando, né, o isolamento, né? Já não estamos vivendo o isolamento, mas ela pode se isolar ainda mais. Então, uma das coisas, né, dos sinais, né, doutor Tiago, é a pessoa não querer mais fazer coisas que antigamente para ela era prazerosas. E né? eu fico ouvindo todas essas dicas e pensando, algumas pessoas estão ouvindo e estão paralisadas pensando, meu Deus, eu me identifiquei com tudo que foi falado. Eu sei que não é o caso de todos, mas tenho certeza que os ouvintes que se identificam plenamente com o que foi dito, nesse momento eles pensam, mas qual o caminho de saída? Como é que eu vou iniciar a caminhada da resolução disso? Lembrando que a vida possui momentos que tem, né, tensões maiores, a vida possui momentos mais difíceis. A gente, na verdade, está tentando buscar o porquê que isso entrou nesse processo. Essa pessoa teve um adoecimento que é natural, os dias são maus mesmo e as pessoas vão desenvolver isso, o momento de ficar só em casa, isso aí também vai trazer estresse, o medo de perder o emprego com certeza traz medo e tristeza. O que é que essa pessoa pode começar a fazer na direção da resolução do problema? Uma das coisas que eu acredito que é importante se fazer, primeiro ela se perceber. O Dr. Tiago trouxe a questão do carro. Nós olhamos tanto para as coisas externas, né? Então, o carro deu um sinal, né? Principalmente vocês homens, né? Corre lá e leva o carro. Por exemplo, meu marido tem vezes que ele fala assim, Cláudio, você olhou o combustível? Eu falei, nossa, não sei nem quanto que está. Então, a mulher é um pouco mais, né, assim, desligada. Mas uma das coisas importantes é você começar a se perceber como é que você está. Porque um dos passos que a gente fala da saúde emocional é quando eu percebo que eu não estou bem e quando eu busco ajuda, eu tenho uma ação para. Né? Então, esse fator de você se perceber é importante para você buscar a sua ajuda. Quer seja medicamentosa, que eu acho que há casos que é necessário a medicação, extremamente importante. Uma ajuda psicológica também, que é muito importante para a pessoa. Então, ela ter algumas atitudes para ela ver como é que eu estou e ter uma ação para que, como você falou, doutor Tiago, o caso, né, não evoluir. Então, quanto mais precoce for a sua atitude, então, consequentemente, você vai ter mudanças e transformações melhores. Né? Então, a percepção, para mim, também é muito importante. Essa questão de mudar o ambiente ao seu redor tem influência? Porque eu sei de muitas pessoas que, para resolver o problema de uma tristeza, a saúde emocional foi afetada. Aí ela procura falar demais do problema e acaba se afundando cada vez mais. Será que mudar o ambiente, começar a fazer, na verdade, coisas que não se fazia antes, como ouvir palavras, ouvir músicas, como que funciona essa ambientação? Tem diferença, doutor Tiago? Como eu falei, essas doenças são doenças complexas. Então, você tem fatores que são biológicos, então está relacionado ao indivíduo, características de personalidade, propensão a determinado desenvolvimento de determinadas doenças. Você tem fatores que são psicológicos, a maneira que emocionalmente ela lida com isso. Você tem fatores que são socioambientais, então é o contexto em que ela está inserido, né? Tanto familiar, tanto profissional, as situações de estresse que ela vive, a questão econômica, e você tem a questão espiritual. Então, o ser humano ele vive na base desses 4 pilares. E essa questão durante o tratamento, você precisa identificar nessas esferas aqueles fatores que estão sendo ou perpetuantes daquela situação patológica ou está sendo agravantes. Então,
em todo o tratamento é importante a gente identificar esses fatores que são sociais. Então, de repente, a pessoa tem muita questão do trabalho, então uma situação de estresse contínuo no trabalho, que ela não está conseguindo lidar de maneira adequada, e muitas vezes ela vai precisar modificar isso de alguma forma, e muitas pessoas veem a mudança de local de trabalho, de função, ou até a mudança de emprego mesmo como uma necessidade para ela poder conseguir uma saúde adequada. Pode ser uma questão de relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamentos com os filhos. Então, a intervenção psicológica, ela faz uma avaliação muito dessa questão do contexto que o indivíduo está inserido e de que maneira que isso está sendo um fator de estresse, um fator que está ali agravando aquela situação. Então, a gente não trata do indivíduo de maneira isolada, entendeu? Sim. Então, e a questão, voltando à questão que falou lá dos alertas lá no carro, eu falei isso, às vezes surge um sinalzinho lá no carro, às vezes até uma luzinha amarela, você ignora, aquela luzinha liga uma luzinha vermelha, de repente essa luzinha vermelha está piscando e de repente o carro para de funcionar. Então, o adequado é que você esteja fazendo as revisões antes de qualquer sinal de alerta. Surgir um sinal de alerta, você tem que procurar o mais rápido possível identificar qual que é esse problema e não deixar, porque se você vai... você não trocou o óleo e o carro fundiu o motor. O custo disso é muito mais elevado do que se você estivesse fazendo ali a revisão do óleo. Com certeza. Então, eu costumo trazer isso para a questão da saúde, porque eu falo que as pessoas... o carro você pode trocar, a sua vida não. Você não tem outra vida para colocar no lugar. Então, se você esperar o seu motor fundir, você vai ter que retificar esse motor e continuar com esse carro aí com o motor retificado. Fora que, às vezes, a retificação pode ser impossível, né? Então, por que não agir agora? Isso. Só falando da luzinha do painel, tem um exemplo que eu gosto demais, que a pessoa fala assim, tem pessoas que elas viram a luzinha no painel, mas decidiram cortar o fiozinho ou tirar o fusível para desligar a luzinha. Isso. O problema não deixa de existir só porque você temporariamente eliminou ele, né? Então você precisa buscar a causa do problema e não culpar a dor ou culpar o momento. E existe alguma anamnese, essa palavra é boa, né? Anamnese, que eles usam para investigação do caso. Vai lá no início, onde é que começou o problema? Existem algumas maneiras de você voltar no início do problema para tentar sanar esse problema? A Cláudia tem escrito aqui que você tem especialidade em EMDR, que é dessensibilização e processamento de traumas. O trauma tem um início, geralmente você vai lá no início para corrigi-lo, né? Sim. Funciona assim, Cláudia? Sim. Porque o trauma ele vai gerar consequências, né, psicológicas, consequências sintomáticas também, né? Então, é importante a pessoa buscar essa ajuda. De repente, eu sofri um acidente, né? Quando lá na minha infância eu tenho trauma de dirigir. Então, o que é que se faz? O MDR, ele começa, eu diria, pela copa da árvore e a gente vai descendo a caule até a raiz. Porque o que sustenta uma árvore? São as raízes. Se as raízes não estiverem sadias, saudáveis, essa árvore não vai se sustentar. Então, quando eu vou buscar, né? Tenho medo de voar, por exemplo. Então, a pessoa vai e busca um tratamento para MDR, né? Uma terapia. Então, nós vamos entender, peraí, como que surgiu isso? Então, nós vamos buscar, começamos pela copa da árvore, que seria o medo de voar. Mas, espera aí, não é um medo isolado. Então, nós vamos descendo até identificar o que aconteceu lá na sua infância, na sua adolescência, que pode ter gerado esse trauma. Então, o trauma ele não surge aleatoriamente. Ele tem uma causa. E uma das coisas que nós fazemos, a MDR faz, é buscar essa causa, que eu trabalhando a causa, eu então excluo aquele sintoma, por exemplo, medo de voar. Quantas pessoas me procuram, né, por causa do medo de voar? É mesmo. Muitas pessoas não gostam de avião e nem de altura. Nossa, inúmeras. Mas não só a altura, né? Eu sei de pessoas que não gostam também porque é um lugar fechado e tem aquele estilo de claustrofobia. Eu tive casos, várias pessoas me procuram por medo de voar, medo de falar em público. Então, eu tive um caso uma vez que a pessoa tinha tudo, ela ganhava tudo. Passagem aérea, hotel, tudo. E ela falava, olha, eu não dou conta mais de falar não para a pessoa. Já está assim, já está vergonhoso para mim. Preciso dizer sim. Isso. E essa pessoa ficou isso há anos, né? E ela fez a terapia e ela conseguiu voar. Então, de repente, a gente cria, né? Tudo aquilo que você foca, você expande. Então, quando você começa a fazer um tratamento, você vai percebendo, poxa, não era tão grande assim como eu pensei. Então, é o medo
exacerbado. Com E certeza. esse medo, tudo aquilo que eu acredito me domina. Então, se eu tenho medo muito grande que aquilo vai acontecer, então eu paraliso, eu bloqueio. Então, a importância de desmistificar esse medo. Que né? maravilha. E você falou de uma maneira que eu gostei demais, que é aquilo que eu acredito me domina, né? Isso. Nós, como uma E rádio essa questão confessional, a gente do- fala do- da fé, né? E essa questão do medo, o medo que paralisa, eu gosto do nome correto, chama fobia. Ah, né? é. O medo que te prepara, ele é extremamente funcional. Sim. Né? Então, porque senão eu vou me arriscar desnecessariamente. Quer dizer, eu Sim. estou andando ali na beirada do precipício sem segurança nenhuma e não estou incomodado. Né? Isso é ruim. Sim. Aquela Agora, pessoa que aquele tá medo- mexendo com eletricidade na casa, aí sempre ficam por perto. Cuidado, você vai tomar um Isso. choque aí, vai Então, morrer. é importante que a pessoa tenha um cuidado adequado. E o medo saudável, ele te prepara. Sim. Agora, esse medo que te paralisa, esse medo é patológico. E é interessante saber que essas fobias específicas, que é o nome que a gente dá para esse diagnóstico, elas são disparados os transtornos mentais mais prevalentes na população. Só que a população não identifica essas fobias específicas como um transtorno de ansiedade, um transtorno mental que precisa de tratamento e que tem resposta a tratamento muito boa. Então, Olha essas só. intervenções psicológicas, muitas vezes, não é o paciente vai fazer anos de terapia para superar aquilo, não. São poucas sessões, geralmente são intervenções breves em que a pessoa controla aquela fobia e não tem mais essa dificuldade. E é interessante que o que leva a pessoa a procurar o tratamento da fobia não é o fato dela ter fobia, ela se vê numa situação em que a fobia está impedindo ela. Então, uma das fobias muito frequentes é a fobia de injeção, de ferimento, de sangue, a pessoa vê sangue e desmaia. Normalmente, a pessoa que procura tratamento é aquela pessoa que ela está inserida num contexto de área de saúde e ela tem que superar essa fobia para conseguir trabalhar. Agora, as pessoas que não trabalham nessa área, ela trabalha numa área, com esse ela medo a vida convive, toda. esconde aquilo ali a vida toda. Por quê? O que ela faz? Ela organiza a vida dela de maneira que ela não se veja tendo que enfrentar essa fobia. Tem uma fobia aí, essa eu acho maravilhosa para exemplificar o que a gente está falando, que é o momento de vacinação. O mundo está vacinando da Covid-19 e tudo mais. E a fobia de agulhas, né? Porque todo mundo que tem medo de agulhas vai ter que enfrentar a vacina. Isso. Infelizmente, a vacina não é de gotinha, né? A vacina Aham. tem que ser injetada por uma seringa. E é uma característica importante dessa fobia, é específico dessa fobia. Eu vou até pesquisar. Como é que é o nome dessa fobia de agulha? Ela tem um nome específico que me Vou achar me aqui fugiu agora. Pode ir falando que eu vou achar. O que acontece? A fobia de sangue, de injeção, de agulha, geralmente é uma fobia que é mais frequente em homens. Sim. E ela está muito associada com a hipotensão no momento em que você se expõe. Então, geralmente é aquela fobia que o camarada fica branco e desmaia. Acmofobia. Acabei de achar aqui. Mas é engraçado, é porque você vê um rapaz forte, você Isso. pensa, não, isso é valente. Aham. Quando vê uma seringuinha, ai meu Deus. Mas Não, aí e assim, entra- não só que ele tem uma crise, porque normalmente quando você expõe a pessoa com fobia ao objeto da fobia, ela tem uma crise de pânico. Sim. Mas na fobia de injeção, na fobia de sangue, a pessoa tem uma queda de pressão e ela tem uma lipotima, um desmaio. Ela chega às vezes a cair no chão. Que coisa. Né? Então isso às vezes traz um problema muito grande para a pessoa. E A isso ponto de não querer buscar às vezes ajuda, não querer tomar uma vacinar. Às vacina, vezes a não pessoa que querer- sabe que ela é assim, não faz um exame de sangue, não faz... vai não- ao dentista. Eu tive o caso uma vez que eu fui fazer um exame e a pessoa me confessou que ela tinha 5 anos que ela precisava ir no dentista fazer um tratamento Olha só. dentário e ela não ia por pânico do dentista. Que coisa. Então, tem casos que eu acho que assim, a terapia resolve Uhum. tranquilamente, mas tem casos que está tão forte que há uma necessidade de uma Aham. ajuda medicamentosa. Porque só a terapia não vai, às vezes, sustentar tamanho nível de ansiedade e de ansiedade. fobia. Uhum. Né? Então, às vezes, buscar ajuda medicamentosa também é muito Uhum. importante. né? Perfeito. Então é o seguinte, nós vamos para o próximo intervalo, o último inclusive, e na volta, no terceiro bloco, nós vamos falar um pouquinho também sobre como é que você que está lidando tanto com as fobias, você que resolveu conviver com isso, mas ouvindo esse programa você está pensando, eu não vou mais conviver não. Decido mudar de vida, decido viver de uma maneira mais tranquila. Como é que você vai caminhar no seu dia a dia e quem você pode ajudar?
Porque lembrando, você tem responsabilidades com as pessoas que você ama e talvez elas precisem de um empurrãozinho. Porque geralmente quem é refém desses medos que nós estamos falando aqui não procura ajuda sozinho. Falando principalmente de homens que dificilmente procuram psicólogos, médicos, psiquiatras. Homens são difíceis para procurar ajuda. Geralmente, ou a esposa ou a mãe fala, você vai no médico, vai fazer o exame. E por isso, o nível maior de suicídio está na figura masculina. Justamente porque o homem ele tem essa dificuldade de se abrir, de chorar, de expor aquele preconceito, né, de que o homem não pode chorar, homem não pode expressar suas emoções. Então, o nível de suicídio tende a ser maior nos homens justamente por causa dessa dificuldade de se expor emocionalmente. Tá aí, inclusive já falando sobre essa questão dos homens não procurarem ajuda e não falarem, na volta eu quero saber qual a importância da fé para resolver esse problema. Já no Mesa dos Notáveis, nós estamos falando sobre equilíbrio emocional. Saber aqui dos meus notáveis, é uma consequência natural ou uma decisão? Pelo que você ouviu até aqui, dá para perceber qual a resposta. Mas eu quero ouvir dos nossos notáveis no terceiro bloco, que é já, um espaço rápido para os nossos patrocinadores e a gente já volta. Mesa dos Notáveis de volta. Preste atenção nesse tema. Equilíbrio emocional, uma consequência natural ou uma decisão? Nós falamos aqui de algumas fobias no bloco anterior e pessoas que decidiram conviver com essas fobias sem precisar. Você que nos assiste, que nos ouve, você pode sim transformar a sua maneira de ver o tema, porque quem sabe você não está caminhando ladeira abaixo e pode evitar um problema maior, não só seu, de pessoas que você ama, que estão próximas a você. Então, eu falo aqui com os nossos notáveis, Dr. Tiago Batista de Oliveira, que é médico, psiquiatra e também especialista em transtornos do humor. E também aqui comigo, Cláudia Cristina Ghiotti, é nossa psicóloga e também instrutora de Mindfulness, especialista em EMDR e também em terapia multifocal. Os nossos notáveis falavam aqui sobre uma dificuldade das pessoas também em enxergar o porquê das coisas, como é que nós vamos resolver o problema, onde que eu vou caminhar. E eu soltei a seguinte frase: qual a importância da fé para resolver esse problema? Então eu deixo aberto, porque além de falar da fé, eu quero que vocês também me ajudem falando sobre tantas causas aí que as pessoas não estão parando para perceber que um dos grandes problemas é o isolamento social. Fala pra gente, Cláudia. Eu quero começar contando da minha própria experiência, né, com o Covid. Eu tive Covid e uma das coisas que me ajudou muito, porque no momento que você está com o Covid, toda a nossa família pegou ao mesmo tempo, né? E então, um desespero é muito grande. Eu falo de tsunami de pensamentos que sobrevêm, são inúmeros. Então, se você não tiver um recurso, você realmente entra em pânico, doutor Tiago. Entra em pânico. Meu marido teve um comprometimento pulmonar e tudo. E o que me ajudou foram a fé, ouvir aquilo que você falou, a importância de você ouvir coisas que levante e aumente a sua fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. E se eu ouço muitas coisas ruins, automaticamente isso abate o meu estado imunológico, a minha maneira de ver as coisas, eu entro num desespero, eu entro numa depressão, né? Eu entro numa ansiedade muito grande. Então eu ouvia palavras, nós cantávamos, nós líamos a palavra, e a palavra é um remédio, né? Então é uma notícia que te levanta, né? Então para mim foi muito importante isso, e meditar. Então eu meditava o tempo também que eu tinha, porque eu tive um problema, né? A minha pressão subiu, e minha frequência cardíaca também ficou alterada. E eu nunca tive problema de pressão. Minha pressão era baixa. Meu Deus. Então, depois que eu meditava, eu media antes, e depois que eu meditava, a frequência cardíaca caía. Então, a importância da fé, você achar recursos que você pode ter para que você atravesse por esse momento de uma forma menos sofrida, né? Então, são recursos que a gente tem. Até depois eu quero comentar alguns recursos que nós podemos fazer, que é importante, além da fé, além da meditação, é a autocompaixão. É você se tratar com amor, com gentileza, com aceitação, porque quando nós fazemos isso, nós liberamos um hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina, além de ser conhecido como o hormônio do amor, ele traz calma, ele traz tranquilidade, ele traz confiança. Como é que eu posso ter isso, Cláudia? Você
pode se tratar com amor, você pode se tocar, você pode falar palavras boas para você, você pode declarar a palavra. Então, se eu não tenho um recurso, né? Às vezes fora, eu não estou podendo abraçar alguém, eu não estou podendo, né, tem mais essa questão do distanciamento, então eu tenho esse recurso que eu posso utilizar de exercer, em vez de você ser duro, rígido com você, crítico com você, você pode então dirigir palavras boas de aceitação, de amor, de gentileza e mesmo tocar. Tem uma técnica que eu ensino para os meus clientes, que você, quando você acordar, você olha no espelho e põe a mão gentil, assim, faz uma pressão gentil no seu coração e olha e diz: bom dia, fulano, eu te amo. Isso é um ato de compaixão. E só você fazer isso todos os dias, né, você libera esse hormônio, você aumenta o seu bem-estar. Né? Então, são recursos que a gente tem. Nós temos uma farmácia, né, doutor Tiago, ao nosso dispor dentro de nós. Mas Olha às vezes só. nós não sabemos que temos e não sabemos como ativá-las. E né, é interessante doutor que Tiago? assim, essa questão da fé e da espiritualidade, ela é muito estudada cientificamente. Então, Sim. a gente não está falando só de uma questão religiosa, a gente está falando de estudos científicos. E vários trabalhos têm mostrado isso, o quanto que o exercício da fé, ele beneficia a saúde do indivíduo. Sim. O quanto as pessoas que têm fé e que exercem a fé, e principalmente aquelas que têm uma fé inserida num contexto social de relacionamento, então relacionamento de igreja, o quanto que isso é positivo em várias medidas que a gente faz de saúde de maneira geral, entendeu? Então isso é muito importante. Então quando a gente está falando de que é importante você ter uma fala que estimule a fé, que estimule a crença da pessoa de que aquilo, de uma crença positiva, de que aquilo vai melhorar. Por que em geral, a crença religiosa traz isso? Porque ela te dá uma esperança que vai além dessa vida. Então, ainda que você morra, viverá. Então, essa palavra, ela te traz uma esperança, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação. E isso, quando você estuda cientificamente esse fenômeno, ele parece estimular defesas naturais do organismo, Sim. processos naturais de cura do organismo. Quando você se volta pro Criador, né, que criou todas as coisas, você passa então a alinhar tudo que funciona no organismo, que coisa. Interessante, hoje é considerada a terceira inteligência, a inteligência espiritual. Porque os fatos, os cientistas, antigamente a ciência abandonou, tirou Deus da história. Mas a ciência chegou num ponto que ela falou assim, nós não resolvemos tudo. Então trouxeram Deus de novo. Existe um médico que ele diz assim, não é nem cristão, mas ele disse, nós precisamos trazer Deus para dentro dos nossos consultórios. Porque há casos que a ciência não pode fazer, mas Deus entra um milagre, que é aquilo que o homem não pode fazer. Aí entra Deus, que são os milagres. E é interessante porque né? esse movimento da ciência de tentar expulsar a religião, ele é recente, ele não é antigo. Quando você vê a história da ciência, a própria teologia ela era a rainha das ciências, né? Então, até poucos centenas de anos atrás, isso era muito valorizado no meio científico. Então, esse movimento científico que tentou excluir essa esfera importante do ser humano, que é a esfera espiritual, ele é muito recente e ele já está sendo revisto. Né? Então, na virada do século XVIII, do século XIX para o século XX, teve muitas pessoas que falaram que a religião desapareceria e que essas ciências humanas substituiriam, e, na verdade, essa profecia foi o inverso. Então, esse início do século XXI tem se mostrado um movimento muito grande do ser humano em busca dessas vivências religiosas, da questão espiritual. Então, você tem visto, na verdade, assim, um florescimento humano nesse sentido da espiritualidade. O inverso de que se imaginava 100 anos atrás, né? Então, é importante mostrar isso. E os estudos, e eu estou falando de estudos científicos, de estudos sérios que são feitos em relação a essa questão da interferência da atividade religiosa, do contexto religioso, do exercício da fé na saúde de maneira geral. E hoje, dentro da psiquiatria, há inclusive um estímulo a que o profissional trabalhe com a questão da esfera espiritual, da mesma forma que ele avalia a sexualidade do indivíduo, pergunta como é que foi, como é que tá, como é que ele exerce aquilo, sem nenhum julgamento moral ou de gosto pessoal do profissional, mas buscando entender
qual é o contexto daquela pessoa, o mesmo deve ser feito na questão das experiências religiosas, da fé, o que aquela pessoa acredita, de que maneira que ela exerce a fé dela, e que isso é uma esfera muito importante e que precisa ser abordado. Sim. E ao contrário do que as pessoas pensam, e geralmente o paciente está ávido por compartilhar com o profissional, mas ele fica receoso de ser abordado de uma maneira negativa, e o profissional desmerecer isso ou tentar desconstruir isso. Sem sombra de dúvidas, eu vou colocar aqui no meio dessa discussão toda, porque nós falamos sempre de fé, né? E é engraçado que pessoas que desprezam a fé vão ter, então, uma ferramenta a menos. Isso. Vocês estão colocando aqui que essa ferramenta é indispensável. E a gente sempre costuma dizer, né, que todas as coisas são por meio dele, para ele e por ele, que é o Senhor Jesus. A palavra diz lá em João 14,6 o seguinte: Jesus falando, hein? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, tem alguma coisa além dele? Não tem. E ele coloca que ninguém vai ao Pai senão por mim. Sei que muitas pessoas nos ouvem, nos assistem agora, estão procurando uma resposta, mas Jesus se colocou como a resposta. Então não é que existe outra resposta ou outros caminhos alternativos. Ele é o caminho. Existe uma alternativa e essa alternativa vai trazer todas as outras coisas. Só para entrar também ainda mais no tema, que é sobre a questão do equilíbrio emocional, eu percebo que as pessoas elas querem encontrar o equilíbrio, mas elas não estão dispostas a conhecer coisas novas. Elas não querem caminhar por lugares onde elas desconhecem, porque não, eu já ouvi dizer, mas não acredito. Então, você provavelmente não vai conseguir alcançar a solução até que você tenha humildade de passar por um processo de também conhecer a solução. O paciente que chega lá, doutor Tiago, fala assim, não, eu já sei o que eu preciso, só me dá o remédio tal. Ele alcança a solução? Não, eu sei. Isso aí, doutor, ó, esse remédio aqui, tarja preta, passa uma receita para mim, tá ótimo. Eu costumo dizer isso, né? Saúde é um bem. Saúde é um bem e saúde custa caro. Você não vai conquistar a saúde sem esforço, né? E isso vale tanto para a saúde física quanto para a saúde emocional. Então, eu creio que a resposta da pergunta do tema em relação ao equilíbrio emocional, à inteligência emocional, se isso é uma consequência natural ou se isso é uma decisão, eu costumo dizer que isso é uma habilidade, é um bem, na verdade, é uma riqueza que você só vai conquistar se você se esforçar. Tá? Ninguém vai te dar saúde, você não vai receber. Infelizmente, a nossa Constituição tem esse erro, né, que saúde é um direito seu, o Estado que é obrigado a dar, e não te responsabiliza por você tomar os meios para garantir essa saúde. Existe muito uma questão da passividade, né, como você colocou. Eu estou ruim e eu fico passivo, não procuro, né, sair da minha zona de conforto. Então, está ruim, mas eu permaneço aqui. Né? Então, sem uma ação, não vai ter uma transformação, não vai ter uma mudança. É querer que as coisas mudem fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, é importante a pessoa ter essa atitude de buscar ajuda, para que, então, ocorra essa mudança. Né? Então, quem busca, acha. Eu lembro de uma história, ele chama Meir Schneider. Ele recebeu a carteirinha de cego, né? Então, ele tinha 70% de comprometimento visual. Mas o que aconteceu com esse Meir Schneider? Ele não desistiu. Ele foi buscando. Ele não parou. Foi pesquisando aqui, acolá, foi até em Israel e tudo. Hoje, eu conheci ele pessoalmente, né? Fiz até um curso com um módulo com ele. E ele hoje dirige para todo quanto é lado. Inclusive, ele criou uma teoria. Hoje, ele ajuda muitas pessoas com a teoria dele, mas é aquela história, ele buscou ajuda. Uhum. Ele não se deu por vencido. Então, eu creio que é isso que nós precisamos fazer. Eu não estou bem, preciso me perceber, a luzinha amarela acendeu, em vez de eu me acomodar e deixar ela entrar na vermelha, peraí, eu não estou bem, eu estou percebendo que eu estou ansiosa, estou percebendo que eu estou angustiada, eu estou percebendo que eu estou mais irritadiça, né, que eu não estou conseguindo dormir. Eu vou buscar ajuda, eu vou fazer algo. Então, eu vou buscar mais a Deus, eu vou buscar mais recursos, para que haja essa mudança, para que eu não fique somente lamentando, como você falou. Ai, ô céu, sou dor, ô vida, a pandemia, isso, aquilo. Ela só vai piorar e agravar o seu estado. Né? Então, eu tenho que ter uma ação para. É preciso agir em relação ao problema. Sim. Que maravilha. Depois a gente ter esmiuçado esse tema todo, eu quero até abrir a oportunidade para que cada um dos notáveis também coloque aqui um ponto final, mas eu acho que não se resolve um problema simplesmente
falando sobre o problema, é preciso falar na solução, certo, doutor Sim. Tiago? Correto. Então, assim, o primeiro ponto é você identificar. A gente falou muito aí de equilíbrio emocional, isso tem a ver muito com a inteligência emocional, né, que foi uma ideia do professor Daniel Goleman, e ele traz 5 pilares para a questão da inteligência emocional. O primeiro pilar, ele fala de autoconhecimento. Então, você precisa se conhecer. Então, se você não se conhece, você não vai conseguir intervir. O segundo é a autorregulação. Que não basta só eu conhecer, eu perceber as minhas emoções, eu preciso assumir um controle voluntário disso, né? O terceiro pilar, ele fala muito de automotivação. Então eu tenho que aprender a me motivar às situações e não depender de que existam motivações externas para isso. Um quarto pilar que ele trabalha muito é a questão da empatia. Então eu preciso aprender a entender a dor do outro, a alegria do outro, o sentimento do outro. Então eu consegui me colocar no lugar do outro, não como eu, mas perceber como ele se sente naquela situação. E o quinto pilar é a questão das habilidades de convívio social, as habilidades emocionais, quer dizer, a capacidade de você ter uma comunicação assertiva, a capacidade de você saber ouvir de uma maneira adequada. Então, esses são os pilares do que a gente fala de inteligência emocional. Então, é importante que a gente procure conhecer, desenvolver, perceber, ter um controle, assumir realmente a rédea, para que a gente não seja aí uma carruagem desgovernada, mas que tenha alguém ali na direção. Interessante você colocando, doutor Tiago, e me veio a compaixão. A compaixão, tu não pensa que é a empatia. A empatia está dentro da compaixão, um outro recurso que nós podemos exercer, que libera a ocitocina. Isso. Então, a compaixão é quando eu sinto, eu percebo o sofrimento do outro, mas eu tenho uma ação genuína de ajudar o outro. Então, quando eu tenho essa ação, inclusive de perceber nesse momento de pandemia, perceber um familiar, um amigo, uma pessoa que não está bem, além de você exercer a compaixão, de você perceber a dor do outro, peraí, fulano, eu estou percebendo que você não está bem, o que você está precisando? Vamos ter uma atitude que às vezes a pessoa está tão passiva naquela situação, então ela precisa que alguém a ajude a buscar um profissional, a buscar uma ajuda, a trazer uma palavra de fé. Então, a compaixão é um outro recurso que nós temos para nos ajudar nesse momento. Né? Então, além de você se beneficiar com isso, mais uma vez, além da autocompaixão, você pode desenvolver a compaixão para com o outro. E também você recebe, que é a contrapartida, a liberação de ocitocina. E isso vai bem na linha daquilo que Jesus, logo depois da última ceia, em que ele está lá com os discípulos, e ele fala assim, um novo mandamento eu vos dou. Então, o mandamento que ele já tinha dado era de amar o próximo como a si mesmo. Ele amplia esse mandamento. Então, você não vai mais amar o próximo só da maneira que você se ama. Você vai amar os outros da maneira que eu amei vocês. Então, ele usa a si mesmo, quer dizer, o amor com que ele amou os discípulos seria o amor que a gente deve amar a cada um. E isso torna a empatia, para além da empatia, para a compaixão. Não basta só eu me colocar no lugar do outro e sentir, mas eu devo amar essa pessoa da maneira que Cristo nos amou. Então, esse é o novo mandamento. E ele exerceu isso, né? Ele foi o exemplo. Né? Ele foi o maior exemplo, né? De compaixão. É por isso que eu finalizo, então, vou colocar, já que você falou que Jesus se usou como exemplo, está escrito, ninguém tem amor maior do que esse, que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele é o exemplo maior do amor, da empatia, da compaixão. Todos os 5 pilares que você falou sobre a inteligência emocional, tudo está muito ligado também. E é interessante que ele fala, sereis conhecidos pelo amor. Pedro que fala isso, né? Então, para mim, o que define maior Deus, se fosse resumir Deus em uma palavra difícil, né? Mas eu resumiria amor. Amor. Né? Então, seremos conhecidos pelo amor. Essa é a grande diferença, né, de um cristão. Que maravilha! Depois de um programa como esse, ouvinte, tudo que eu te indico é para que você não deixe de não só conferir ele depois que está no YouTube, mas também indicar para mais pessoas. Existem pessoas que precisam agir em direção ao problema e precisam ser salvas. E é claro, tudo que foi falado aqui é uma grande ferramenta para que essa solução venha. Eu quero agradecer ao Dr. Tiago Batista de Oliveira, nosso médico psiquiatra, especialista em transtornos do humor, e já pedir, viu, Dr. Tiago, para deixar aqui redes sociais, o contato, onde o nosso ouvinte da Vinha FM pode te encontrar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, compartilhando de experiência e conhecimento e podendo auxiliar nesse tema.
Quem quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo Instagram, @TiagoPsiquiatra. Tiago como o Tiago da Bíblia, o servo de Cristo. Sem o H. Tiago Psiquiatra, @Tiago Psiquiatra. Lá você vai conseguir ter contato comigo, ter contato do WhatsApp. Perfeito, doutor Tiago. Quero agradecer, inclusive dizer que lá nas redes sociais você continua compartilhando dicas como essas aqui? Essa é uma cobrança que eu tenho tido. Eu preciso ter um espaço maior para isso. Meu WhatsApp, o meu Instagram eu movimento pouco. Eu estou precisando movimentar mais. Você diz, os ouvintes da Via vão te ajudar, né? Te entendo, doutor Tiago. Você diz, a vida corrida, né? Isso, não, mas eu acho que a tecnologia nos trouxe ferramenta, e o Instagram é uma ferramenta de comunicação muito forte, muito poderosa. Então eu preciso utilizar mais, né, para poder aquilo que a gente faz em consultório, isso ampliar para que outras pessoas também tenham acesso a essas orientações, a esses esclarecimentos, porque a verdade liberta, né? Então, com a medida que a pessoa tem o conhecimento da verdade, aquilo ali é libertador. Sim, então já manda um direct pro doutor Tiago e vai interagindo lá. Muito obrigado, viu, querido doutor Tiago? Então é Tiago Psiquiatra. Tiago sem o H, isso. Psiquiatra. Muito obrigado também. A Cláudia Cristina Ghiotti da Cunha Cordeiro, ela é psicóloga, instrutora de Mindfulness, especialista no EMDR, que é o Dessensibilização e Processamento de Traumas, e também em terapia multifocal, também atendendo no Instituto Solos, né, Cláudia? Muito obrigado pela participação, e onde também o ouvinte pode te encontrar. Para mim, quero agradecer esse convite, né? E assim, é uma alegria no meu coração de poder contribuir. E às vezes, né, doutor Tiago, a gente fica só no consultório, mas nas redes sociais a gente amplia um pouco mais. A Clínica Solos é na 3101-3100 e no meu Instagram, que é claudia.ghiotti, você pode estar ali me encontrando, né? E eu também dou várias dicas, viu? De como você pode portar nesse momento, dicas bem fáceis que estão ali. Mas eu queria encerrar o meu tema, o meu momento agora, com um poema que diz: A casa em ordem. Sentar em silêncio é colocar a casa em ordem. Não na ordem que alguém disse ou que eu desejo, na ordem que ela se faz autêntica. Sentar em silêncio é oferecer atenção a si mesmo, perceber-se, compreender-se, não pelos sentidos ou intelectos, mas por ser inteiro. A casa em ordem é sentar em silêncio, é oferecer atenção à vida, percebê-la, compreendê-la, enxergar seus sabores, armadilhas e saídas. Sentar em silêncio é colocar a casa em ordem, se encher, se esvaziar e simplesmente sorrir ao aberto campo do existir. Então, meu convite para você é: coloque a sua casa em ordem. Sua casa em ordem com Deus, sua casa em ordem com você mesmo. Isso vai ser uma ajuda para você, então, passar esse momento com uma condição melhor, com uma sensação melhor, com mais fortalecimento, com mais fé, para transpor esse momento que nós estamos vivendo. Então, esse é o meu recado para você. Que maravilha! A casa em ordem aqui, gostei demais, muito lindo o poema. E a você que nos acompanhou, você pode também se inscrever, deixar o seu comentário, sugestões, perguntas. Quero agradecer sempre o carinho da sua audiência aqui na Vinha FM e nos encontramos num próximo programa Mesa dos Notáveis para mais temas que abençoam a sua vida. Forte abraço e até lá!